Imagine acordar um dia e perceber que milhões de pessoas simplesmente desapareceram. Carros sem motoristas, casas vazias, escolas e empresas abandonadas. O caos toma conta do mundo. Aqueles que ficaram para trás entram em desespero. Seria esse o arrebatamento da igreja? Ou ainda falta algo para acontecer antes disso? E se, na verdade, os crentes tiverem que enfrentar a grande tribulação antes de serem resgatados? Hoje, vamos analisar cuidadosamente as Escrituras e desvendar esse mistério. Arrebatamento antes ou depois da tribulação? Qual será o seu destino? Mas atenção, o que vou compartilhar aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga os eventos do fim dos tempos. E a última revelação será a mais importante de todas. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que a bênção e a graça de Deus estejam sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu sou o evangelista Jesus Mar Moreira e este é o canal Conexão Bíblica. Hoje vamos mergulhar profundamente na Palavra de Deus para entender esse tema tão intrigante e que gera tantas discussões: o arrebatamento e a grande tribulação. Mas antes de começarmos, quero te pedir algo muito importante. Inscreva-se agora no canal Conexão Bíblica. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possível. O que você vai aprender aqui hoje pode despertar e salvar muitas vidas. Agora feche os olhos e levante as mãos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, te pedimos que abras o nosso entendimento, que possamos compreender a Tua Palavra e discernir os sinais dos tempos. Abençoa cada pessoa que está assistindo este vídeo, fortalece sua fé, guarda sua família e prepara os teus filhos para o dia da tua vinda. Em nome de Jesus, amém. Agora abra sua Bíblia, porque vamos começar a revelar a verdade sobre o arrebatamento e a tribulação. Se você está pronto, comente aqui. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 17. A grande pergunta é: o arrebatamento acontecerá antes ou depois da grande tribulação? Será que a igreja será poupada dos tempos difíceis que virão sobre a terra, ou precisará enfrentar o governo do anticristo? Muitos cristãos creem que o arrebatamento acontecerá antes da tribulação. Essa visão é chamada de pré-tribulacionismo. Segundo essa interpretação, Jesus virá buscar a igreja antes do período de 7 anos de tribulação, descrito no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, e no Apocalipse. A base bíblica para essa crença está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Essa passagem mostra claramente que haverá um arrebatamento, mas a questão que gera debate é: quando ele acontecerá? Os defensores do pré-tribulacionismo acreditam que a igreja será levada antes da tribulação, porque Deus não permitiria que seus filhos passassem por um tempo de ira e juízo. Eles se baseiam também em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, onde Jesus promete livrar os fiéis da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Mas será que essa interpretação está correta? Agora, vamos olhar para a visão do pós-tribulacionismo. Essa linha de pensamento ensina que a igreja passará pela tribulação e será arrebatada apenas no final desse período. A base para essa crença está em Mateus, capítulo 24, versículos 29 a 31, onde Jesus diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus.
Perceba que Jesus menciona que sua vinda acontece logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, depois da tribulação. Isso leva muitos estudiosos a afirmarem que o arrebatamento não será antes, mas sim depois da grande tribulação. Além disso, a Bíblia fala repetidamente sobre a perseverança dos santos e como os fiéis enfrentarão perseguições. Apocalipse capítulo 13, versículo 7, por exemplo, diz que o anticristo fará guerra contra os santos e os vencerá. Se a igreja já tivesse sido arrebatada antes da tribulação, então quem seriam esses santos que ainda estariam na terra? Esse é um dos grandes argumentos dos pós-tribulacionistas. Se o povo de Deus será perseguido pelo anticristo, então isso significa que a igreja ainda estará na terra durante a tribulação. Agora, existe ainda uma terceira visão, chamada de mesotribulacionismo, que defende que o arrebatamento acontecerá no meio da tribulação por volta dos 3 anos e meio desse período. Essa teoria se baseia no fato de que a Bíblia divide a tribulação em 2 fases. Nos primeiros 3 anos e meio, haverá um tempo de paz e falsas promessas do anticristo, e somente na segunda metade, chamada de a Grande Tribulação, ocorrerá o período mais intenso de sofrimento e perseguição. Os que creem nessa teoria afirmam que a igreja será arrebatada antes da segunda fase, quando a ira de Deus será derramada sobre a terra. Eles citam Daniel capítulo 9, versículo 27 e Apocalipse capítulo 11, versículo 15, onde se menciona a metade dos 7 anos e a 7ª trombeta, sugerindo que é nesse momento que ocorre o arrebatamento. Agora, diante dessas 3 visões, surge a pergunta: qual delas está correta? O arrebatamento será antes, durante ou depois da tribulação? Essa é uma questão que tem dividido estudiosos e igrejas há séculos. Mas uma coisa é certa: independentemente de quando o arrebatamento acontecerá, o mais importante é estarmos preparados para encontrar o Senhor. A Bíblia nos alerta a vigiar, pois Jesus virá como um ladrão à noite, no momento em que ninguém espera. Mateus capítulo 24, versículo 44 nos diz: por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ou seja, o foco principal não deve ser apenas tentar determinar o momento exato do arrebatamento, mas sim garantir que estamos prontos para ele. Agora me diga, se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Ou será que você ficaria para enfrentar os horrores da tribulação? Esse é um momento de reflexão. Escreva aqui nos comentários: Senhor, prepara-me para a tua vinda. Se você está gostando desse estudo e deseja mais revelações sobre os eventos finais, continue comigo, pois na próxima parte vamos aprofundar ainda mais e revelar algo que pode mudar completamente sua visão sobre o futuro da humanidade. Agora pare e pense. E se tudo o que você ouviu até agora ainda não for o quadro completo? E se houver detalhes escondidos nas Escrituras que podem transformar sua compreensão sobre o arrebatamento e a tribulação? O que vou compartilhar agora pode ser a chave para você entender qual será o seu destino nos últimos dias. Ao longo dos séculos, estudiosos e teólogos analisaram os textos bíblicos em busca de respostas, e algo muito importante se destaca: a vinda de Cristo será repentina e surpreendente para muitos, mas não para aqueles que estiverem espiritualmente preparados. A Bíblia nos alerta sobre os sinais que precederão esse momento. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículos 6 a 8: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Irmãos, observem os tempos em que estamos vivendo. Guerras, pandemias, fomes, desastres naturais. Tudo isso já está acontecendo diante dos nossos olhos. O mundo está caminhando rapidamente para o cumprimento dessas profecias. E aqui surge uma grande revelação. O arrebatamento não será um evento isolado, mas parte de um plano divino muito maior. Vamos analisar isso com atenção. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, Paulo diz: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados,
num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Agora preste atenção na expressão ante a última trombeta. Muitos estudiosos afirmam que isso está diretamente ligado às trombetas do Apocalipse. Isso significa que o arrebatamento poderia ocorrer durante ou após um período de grande tribulação. Além disso, a Bíblia nos mostra que haverá um tempo de engano muito intenso antes da volta de Cristo. Falta Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4 nos adverte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso significa que antes da volta de Cristo, o anticristo surgirá e enganará a muitos. Ele trará falsas promessas de paz e prosperidade, mas sua verdadeira intenção será estabelecer um sistema de controle total sobre a humanidade. E aqui vem um dos pontos mais chocantes. Se o arrebatamento acontecesse antes da tribulação, por que Jesus e os apóstolos nos alertariam tanto sobre a necessidade de vigilância e perseverança? O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso indica que haverá um período de grande provação antes da vinda definitiva de Cristo. O mundo inteiro será testado, e apenas aqueles que estiverem firmes na fé conseguirão resistir. Agora, eu te pergunto, você está realmente preparado para o que está por vir? Porque, independentemente de quando o arrebatamento acontecerá, uma coisa é certa: Jesus está voltando, e aqueles que não estiverem espiritualmente preparados correm o risco de serem enganados e ficarem para trás. Se você está entendendo a seriedade deste assunto, comente aqui: eu escolho estar pronto para a volta de Cristo. E mais do que isso, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que puder, pois muitas ainda estão adormecidas espiritualmente e precisam despertar antes que seja tarde demais. Agora, no próximo e último momento deste estudo, eu vou revelar algo ainda mais profundo: o que acontecerá com aqueles que forem deixados para trás e como escapar da grande tribulação. Se você quer saber o que a Bíblia diz sobre isso, continue comigo até o final. Agora chegamos ao momento mais importante deste estudo: o que acontecerá com aqueles que forem deixados para trás? Haverá uma segunda chance ou a porta da graça será fechada para sempre? Como escapar da grande tribulação? O que vou revelar agora pode ser decisivo para a sua vida espiritual. Imagine o desespero daqueles que não foram arrebatados. A confusão tomará conta do mundo. Muitos buscarão respostas, mas encontrarão apenas medo e engano. Aqueles que zombaram da fé, que adiaram sua decisão por Cristo, perceberão tarde demais que a palavra de Deus sempre esteve certa. A Bíblia nos alerta sobre esse momento em Lucas capítulo 13, versículos 25 a 27. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Nós temos comido e bebido na tua presença, e tu nos ensinaste nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Esse texto nos mostra que haverá um momento em que a porta da graça será fechada. O tempo para aceitar a salvação em Cristo é agora. Mas o que acontecerá com aqueles que ficarem para trás? A Bíblia descreve um período de caos global. O anticristo assumirá o controle do mundo, estabelecendo um governo único, com leis rígidas e perseguição brutal contra aqueles que se recusarem a segui-lo. Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17 nos diz: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Esse é o momento em que a marca da besta será imposta. Aqueles que aceitarem essa marca
estarão se entregando ao domínio do anticristo e selando seu destino eterno. Mas os que se recusarem enfrentarão perseguição e até a morte. Ainda haverá salvação na tribulação? Sim, mas será um tempo de grande sofrimento. Haverá aqueles que reconhecerão seu erro e entregarão suas vidas a Cristo, mas terão que enfrentar perseguições severas. Apocalipse capítulo 7, versículo 14, fala sobre um grupo especial. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Isso significa que algumas pessoas se converterão durante a tribulação, mas o preço será alto. Muitos serão mortos por sua fé. Agora, a pergunta mais importante: como escapar da grande tribulação? A resposta é simples: aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador agora. A Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 10, versículo 9: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não espere para amanhã o que você pode fazer hoje. A volta de Cristo será inesperada e somente aqueles que estiverem prontos subirão com Ele. E você, já entregou sua vida a Jesus? Se você ainda não fez isso, este é o momento. Não corra o risco de ficar para trás. Feche os olhos agora e repita esta oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso da tua salvação. Eu creio que tu morreste na cruz por mim e ressuscitaste ao terceiro dia. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e guia-me pelo teu caminho. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Amém. Se você fez essa oração com fé, saiba que hoje seu nome foi escrito no livro da vida e você faz parte do povo de Deus. Agora, quero te pedir algo muito importante. Não pare por aqui. 1. Procure uma igreja verdadeira perto da sua casa e comece a congregar. 2. Leia a Bíblia todos os dias e fortaleça sua fé. 3. Continue acompanhando nossos vídeos para crescer no conhecimento da palavra. Se esta mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu escolho Jesus e estou pronto para a sua vinda. E não se esqueça, compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possível. Muitas almas ainda precisam despertar antes que seja tarde demais. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique firme porque Jesus está voltando. Agora que já entendemos as diferentes visões sobre o arrebatamento e a tribulação, e já refletimos sobre o destino daqueles que ficarem para trás, surge uma pergunta fundamental: como devemos viver enquanto aguardamos a volta de Cristo? Muitos cristãos acreditam no arrebatamento, mas vivem como se ele nunca fosse acontecer. Estão distraídos com os prazeres deste mundo, ocupados demais com suas próprias vontades, e não percebem que o tempo está se esgotando. Jesus advertiu sobre isso em Mateus, capítulo 24, versículo 37 a 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja bem, as pessoas estavam vivendo suas vidas normalmente, sem perceber que o juízo estava prestes a cair sobre elas. O mesmo acontece hoje. O mundo está mergulhado em distrações e muitos não percebem os sinais evidentes da volta de Cristo. O chamado à santificação. Se queremos estar preparados para o arrebatamento, precisamos viver em santidade e vigilância. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16 nos exorta: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Isso significa que não podemos brincar com o pecado. Muitos estão dentro das igrejas, mas ainda presos em vícios, imoralidade, mentiras, fofocas e outros pecados ocultos. Irmãos, o arrebatamento será para aqueles que estiverem prontos. Jesus não virá buscar uma igreja manchada pelo pecado, mas sim uma noiva pura e irrepreensível. Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27 nos diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga,
nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então eu te pergunto, se Jesus voltasse agora, será que ele encontraria sua vida em santidade? Ou há algo que precisa ser consertado? A importância da oração e da busca diária. Outra chave essencial para estarmos preparados para o arrebatamento é a vida de oração e comunhão com Deus. Jesus nos ensinou em Lucas, capítulo 21, versículo 36. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Você tem orado todos os dias? Ou sua vida de oração está fria? Você tem lido a palavra de Deus e buscado crescer espiritualmente? Ou tem se alimentado mais das coisas do mundo do que das coisas do Espírito? A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E isso já está acontecendo. Muitos que antes eram fervorosos hoje vivem sem temor, sem compromisso com Deus. Mas o Senhor está te chamando hoje para um novo tempo. Se você deseja se preparar para o arrebatamento, tome uma decisão agora. Renove sua aliança com Deus. Escreva aqui nos comentários: eu escolho viver para Deus e estar pronto para a volta de Cristo. O chamado final. Você está pronto? Chegamos ao fim deste estudo, mas o chamado de Deus para a sua vida continua. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, esta é a sua oportunidade. Se deseja entregar sua vida a Cristo, ore comigo agora. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso da tua salvação. Eu me arrependo dos meus pecados e te peço que entre no meu coração. Escreve meu nome no livro da vida e guia-me no caminho da santidade. Eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, saiba que hoje houve festa no céu por sua vida. Agora, não pare por aqui. 1. Procure uma igreja verdadeira para congregar. 2. Leia a Bíblia diariamente e fortaleça sua fé. 3. Ore sempre e mantenha sua comunhão com Deus. E não se esqueça, compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possível. Muitas almas precisam ouvir essa mensagem antes que seja tarde demais. Se inscreva no canal Conexão Bíblica e ative as notificações para não perder nenhum estudo. Que Deus te abençoe. Permaneça firme, pois Jesus está voltando. Nos vemos no próximo vídeo.